Cassiano Ribeiro já aqui no estúdio com a gente. Tudo bem, Cassiano? Tudo bem, Sardenberg. Boa tarde para você, Cássia, todos os ouvintes. E temos hoje a participação extraordinária, a quem agradecemos, da Isadora Camargo, e é repórter do Globo Rural. Exatamente. E o nosso assunto é o seguinte, a gente estava falando agora há pouco com o Leandro Prazeres, lá da BBC News, sobre o conflito Israel e Irã. E você vai nos falar disso aí também, sobre os efeitos da guerra nos preços de fertilizantes e de grãos. Fertilizante subiu, grão caiu? Exatamente. Não caiu ontem, mas ainda tem um risco aí, né? O pessoal ontem não considerou que esse conflito vai gerar um problema, de fato um excesso de oferta, então eles foram cautelosos ali, o mercado fechou em baixa, mas hoje já abriu em alta, porque acho que vai ter um acordo, né? Mas vamos por etapas. Grãos, estou falando de grãos. Tá, mas então vamos falar de fertilizantes primeiro, porque que afeta o preço do petróleo, óbvio, né? O Irã é um dos grandes produtores de petróleo, a região toda é produtora de petróleo e tal. E preço de fertilizante derivado de petróleo. Exatamente. Tem um fertilizante específico, Sardenberg, Cássia, que é muito usado no campo. Até já falei aqui na CBN Agro, ontem de manhã, que é a ureia. A ureia é um fertilizante nitrogenado. Então, eu vou deixar a Isadora explicar mais em detalhes, porque ela acompanha de perto esse mercado, mas esse fertilizante ontem já subiu, o preço já subiu, hoje parece que também teve uma alta de preço, porque o Irã é um dos maiores fornecedores, né, Isadora, de ureia do mundo, e o Brasil depende 100% de importação de ureia. Então, tem essa preocupação, e no momento que o produtor rural está decidindo já a compra de insumos da próxima safra, que é a safra de verão, e também já quem compre da safra de inverno do ano que vem. Isadora, há restrições ao comércio internacional do Irã, né? O Irã sofre sanções de diversos países, entre outras coisas por causa do programa nuclear. O Brasil compra do Irã. Compra do Irã, isso mesmo. Boa tarde, Sardenberg, Cássia, a todos os ouvintes. A situação é bem complexa quando a gente fala de compra, mas o Irã vende 17% de sua ureia para o Brasil. Só para a gente ter uma ideia do que significa esse percentual, o Irã produz, em média, 9 milhões de toneladas de ureia e vende mais da metade disso para outros países. O Brasil, como um grande produtor e também que necessita de ureia, porque é um nutriente básico e é uma commodity negociada em dólar, portanto, compra do Irã e de outras origens. Inclusive, uma dessas origens que o Brasil compra ureia também é o Egito, que está sendo afetado por esse conflito pela geração de energia fornecida, inclusive, por Israel. Mas antes de falar disso, vamos voltar na ureia, né? Não há sanção do Brasil em relação ao Irã para a compra desse fertilizante. Certo. Essa compra é uma compra que acontece pelas grandes distribuidoras e hoje fabricantes de misturas de fertilizantes que são utilizados nas lavouras. Então nós estamos falando de grandes empresas que compram do Irã, empresas que têm sede no Brasil, mas não necessariamente são brasileiras, e vão repassar esses preços para o produtor. Então, por que quando a gente fala de um aumento do preço da ureia commodity lá na Bolsa, isso já tem um receio dos investidores e dos produtores em relação ao que eles vão pagar no Brasil? Porque esses preços começam a oscilar muito rápido entre essas fornecedoras. E vamos lembrar aqui que em 2022 nós tivemos uma guerra entre Rússia e Ucrânia, que não foi deflagrada como guerra, mas se tornou, né, um conflito bélico, que ocasionou um temor e uma mudança de modelo de negócio em toda a indústria de fertilizantes no mundo. Afetou muito o preço de fertilizantes para o produtor brasileiro, para a indústria e revenda brasileira. Isso fez com que as indústrias, a cadeia toda, estocasse demais. Diante dessa condição que se estabeleceu em 2022 e se tornou um problema ao longo dos anos seguintes, hoje o produtor está muito mais receoso em comprar, em fechar negócio, ao passo que a indústria que revende esse fertilizante para o produtor também está assim. Ou seja, com essa subida escalada desde a sexta-feira, porque já notou-se uma subida de 3% no preço da tonelada de ureia na sexta-feira, quando foi o primeiro dia do conflito. Ontem, mais 1% de acréscimo à tonelada de ureia. Em um dia, né? Em um dia,
E aí a gente tem algumas consultorias internacionais mencionando que essa subida ela vai acontecer gradativamente, mas ela vai se acumular ao longo das próximas semanas, caso o conflito continue. Caso o conflito continue. E sobre grãos? Sobre grãos a gente tem isso que eu falei agora. Não tem o Irã, ele é um maior comprador de milho do Brasil. E o Israel também é um importante fornecedor de cloreto de potássio, por exemplo, que é outro fertilizante. Então, esses dois países, esse conflito nos dois, para o Brasil também. No caso do milho, a preocupação não é tão grande porque o Brasil exporta muito milho para muitos países. Então, não tem hoje um país que, se parar de comprar, vai sobrar muito milho, porque o Brasil consegue direcionar e é bem pulverizada essa exportação. Mas tem um risco, né? Então, os grãos, eles têm essa dinâmica, assim como o fertilizante, que a Isadora está falando. Os investidores que têm dinheiro alocado nas cotações, nas compras de contratos de grãos nas bolsas, eles ficam mais ali reticentes, porque tem um risco, né? Então, café já sofreu uma interferência, o milho mesmo, soja ontem. Então, esses grãos, à medida que esse conflito ele não se resolve, ou essa tensão não diminui, esse mercado de grãos e cotações também começa a sofrer uma influência, e tudo que a Isadora está falando é basicamente uma oscilação que já ocorre normalmente, mas num ambiente agora de tensão, essa oscilação tende a ser ainda maior e mais frequente, né, ao longo dos dias, conforme cada bombardeio novo, cada novo ataque aí desses países. Uma última pergunta aqui da minha parte. Em relação aos fertilizantes, Isadora, quanto tempo de conflito até isso significar para o Brasil, na prática, algum eventual prejuízo, por exemplo, lá na frente em safra? Dá para a gente dizer isso? Dá para dizer que qualquer desdobramento desse conflito afeta já a cadeia do agronegócio por meio da compra, do aumento de fertilizante. Tem outras commodities, além dos grãos, que vão sofrer esse tipo de mudança, que é o caso do açúcar e do próprio algodão. Petróleo influencia essas duas commodities. Mas, como eu disse, que qualquer desdobramento vai influenciar, não dá para a gente prever, e inclusive os analistas, especialistas estão muito reticentes em prever qualquer tipo de previsão, sendo redundante aqui, porque está muito instável as relações geopolíticas. Mas uma coisa que a gente já pode falar de imediato, inclusive aos produtores que escutam o CBN todos os dias, é que há uma forte tendência de atraso na chegada desses fertilizantes. Isso pode prejudicar a nutrição dos solos, que vai afetar na produtividade dos grãos na lavoura. Então, já há efeitos, esses efeitos podem ser medidos em escala diferente, uma proporção diferente a depender das regiões e dos produtores que já compraram fertilizante e aqueles que não. Em resumo, Cássia, tem um risco aí, por enquanto não tem nenhuma informação de que o fluxo parou, fluxo de navios, mas algumas plantas que produzem esses fertilizantes sim, precisam parar porque está tendo um bombardeio. Então tocou a sirene e todo mundo lá no Irã. Então a gente está falando aí de esse atraso, é por isso, né? A gente tem uma escala de entregas de navios que chegam no ponto para embarcar e tem que entregar esse produto no destino. Então, chegando lá não tendo ninguém para embarcar, pode ter problema de atraso, e isso tudo é custo de produção para o produtor aqui no Brasil. Eu sei que o nosso tempo é curto, mas eu só queria dar um spoiler para o ouvinte da CBN, que nós estamos apurando e acompanhando isso em tempo real. Existem algumas unidades de fabricação de ureia no Irã que estão para paralisar suas atividades nos próximos 2 dias. Isso vai trazer novos efeitos. Tá certo. Cassiano Ribeiro, muito obrigado. Isadora Camargo, muito obrigado pela canja aqui no CBN Brasil.